A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Vamos manter as nossas leituras diárias, da nossa lição de número 5, A Verdade que Liberta, que está lá na nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Nosso versículo, irmãos, diz João, capítulo 14, versículo 6. Um versículo muito conhecido dos irmãos, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O título dessa leitura diária diz: Jesus é a verdade encarnada, ou seja, Jesus é aquele que veio do Pai. O contexto desse versículo, irmão, podemos inserido aí nesse capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está se despedindo, dos seus discípulos. E o que a gente pode perceber ali é que existe uma angústia ali junto aos discípulos, sabendo que os dias de Jesus aqui na Terra, na sua natureza humana, já estava se findando já, e logo logo ele estaria já de volta para o Pai, E quando Jesus percebe essa angústia que eles vêm sofrendo, ele mesmo já começa a consolar eles, prometendo que vai preparar um lugar para que eles um dia estejam junto com ele na casa do Pai, e por aí vai. Então, nós podemos observar que o versículo anterior, o João 14,5, nós vamos ver o discípulo Tomé fazendo a seguinte pergunta, o que levou Jesus, no versículo 6 que nós acabamos de ler, a responder. Mas no versículo 5 diz assim, Tomé, um dos discípulos, então ele pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus pega e responde no versículo 6 a leitura que a gente fez: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E aqui, irmãos, podemos ver esses 3 pontos principais desse versículo, e que poderia dar horas de estudos e tudo mais. Quando a gente fala, ou quando a Bíblia fala, melhor dizendo, João escreveu: Eu sou o caminho, ele está falando que Jesus não disse que conhece o caminho. Ele é o caminho. E aqui já tem um ponto muito importante, porque quando a gente vê também lá em Provérbios: ensina o caminho que a criança deve andar, quando ela crescer não se desvie. Que caminho é esse? Não é o caminho físico da sua casa até a igreja, da sua casa até o monte, enfim, não é esse o caminho. O caminho é o próprio Jesus. Então ensina sobre Jesus, que então ele não se desviará dele, Então, irmãos, isso significa o quê? Que a reconciliação com Deus, que antes estava, não tinha mais essa conexão, essa ligação, então ela passa agora a ser exclusivamente de quem? Do próprio Jesus. Por isso nós somos cristocêntricos, porque nós temos Cristo no centro. Então, se não for por Cristo, não vai para o Pai. A Bíblia ela é muito clara sobre isso, Quando a gente vai ler lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é exatamente isso, que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo, o próprio Jesus, É o caminho que envolve, esse relacionamento. Não é apenas só uma direção, você vai sair daqui, vai para lá, pega um GPS, joga lá as coordenadas e você vai. Não. Esse caminho, irmãos, o GPS chama Jesus. O caminho é o próprio Jesus. E nós devemos ter esse relacionamento e andar junto com ele, porque senão nós vamos nos perder, Quando o versículo continua e ele fala: e a verdade, Jesus não falava apenas só a verdade. Ele era a própria essência da verdade, a própria personificação da palavra. Quando a gente vai ler lá em João 1,14, a mesma coisa. Nós lemos que ele é o quê? Ele é cheio de graça e de verdade. Ele revela quem Deus é. Se nós formos lá em João, capítulo 1, versículo 18, é a mesma coisa. Ele faz todas essas ilusões religiosas, e traz essa revelação muito clara, que ele é o caminho, ele é o único caminho. E depois o versículo continua que, e a vida, Jesus é o próprio fonte da vida eterna. Ele venceu a morte, e quando ele vence a morte, então ele oferece o quê? Uma vida em plenitude, Hoje, nos dias de hoje, onde a gente está, e também lá na eternidade também, Nele nós vamos ter vida espiritual, vida emocional, vida física, Ele restaura todo um ser humano por completo. É o único que tem essa capacidade, irmãos, de pegar aquilo que não prestava, aquilo que estava errado, aquilo que estava manchado pelo pecado e restaurar. É somente Jesus.
E por fim ele vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Aí essa é uma afirmação exclusiva, irmãos. Tem várias religiões, várias outras coisas dizendo que vários caminhos levam, mas a Bíblia, ela é muito enfática quanto a isso, né? Que Jesus é o único caminho para Deus, né? Vai contra qualquer outra ideia, em qualquer outras religiões falam, porque não é o evangélico que fala, o protestante que fala, é a Bíblia que fala, né? E quando a gente vê lá em Atos capítulo 4, versículo 12, é a mesma coisa, a salvação está em Cristo somente. Só há salvação nele, né? Então nós devemos sim ficar atentos, irmãos, e reconhecer que Cristo é o único salvador das nossas almas, né? E o que a gente conclui desse versículo, irmão, é que Jesus é a verdade encarnada, é o próprio tema, né, dessa leitura diária. Que ele revela quem Deus é. O guia que o ser humano deva voltar para o Pai. Qual é o caminho reverso para eu poder voltar agora com o Pai? Né? E ele dá a vida eterna. Não é uma vida só momentânea. Tá? Algo além dessa vida finita que nós temos. Né? Mas isso é só para quem crê. Não é para quem não crê. Então esse versículo de João capítulo 14 não é apenas só uma afirmação doutrinária que achamos que vai acontecer e que é só uma interpretação. Não, elas são muito claras. Mas o que tem de muito bom nesse versículo aí? Porque é um convite, né? Apesar de ser uma afirmação, a realidade do versículo, mas é um convite. Quem quiser, aceita. Quem aceitar esse convite, caminha. Quem caminha com Cristo vai ter o direito à vida eterna. Quem não caminhar com Cristo, quem não aceitar o convite, irmãos, então vai ficar fora disso daí, né? Então todos os dias nós precisamos estar confirmando essa presença, estar junto com Jesus, para que quando Jesus voltar ele possa nos encontrar, porque senão nós ficaremos para trás. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal para poder receber todos os dias os versículos diários da nossa revista da Escola Dominical de Adultos. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.